Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a um Papo que Enriquece muito especial. Hoje a gente vai falar sobre o investimento mais importante que você pode ter na sua vida. Você, bem-estar e saúde, isso é um tema que todos nós temos que olhar com muito carinho, que vai influenciar também na sua vida financeira. Então, para a gente falar sobre esse tema riquíssimo, hoje, com muita alegria, a gente convida nosso querido Maurício Sorbello, doutor médico com doutorado. Então, Maurício, seja muito bem-vindo ao Papo que Enriquece. Zaca, pode chamar de Zaca? Pode, Zaca. Claro. Estamos em casa aqui, né? Estamos em casa. Zaca, muito obrigado, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu não podia deixar de aproveitar esses minutinhos iniciais para dizer que você é daqueles que a gente encontra e no primeiro momento parece que já teve aquele contato de muito tempo, pessoa carismática, acolhedora, pessoa boa de verdade. Então, esse convite veio e eu recebi também com muito carinho, realmente foi uma alegria enorme e vamos tentar desenvolver aqui para ter o foco em quem está te ouvindo, nos ouvindo, tentar trazer informações que caiam a ficha ali de alguém que não tinha lido, não tinha ouvido sobre alguns pontos importantes para a gente percorrer e ficar atento aí para essa longa jornada da vida, né? Pô, obrigado. Você sabe que das suas palavras façam as minhas, né? E o pessoal tá achando aqui que a gente tá, né, bajulando outro, mas é que é recíproco mesmo. E o Maurício tem um coração gigante e uma agenda super apertada e tá se dispondo também de vir aqui para doar o seu riquíssimo tempo para ajudar. Eu acho que isso é a parte mais bonita, né? Então, obrigado. Eu até brinco ele aqui. Estamos com o Nildo Keanu Reeves, né? Ele vai tirar sarro dele. Quando eu vou, parece o Nildo Matrix. Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, se você me permite, eu vou apresentar o currículo do próprio Maurício. Então, vamos lá. O Maurício é doutor, vejam só o currículo, se o cara não é fera, pessoal. Doutor pela disciplina de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP. Vocês veem que eu estou sendo treinado na minha dicção. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Membro titular e título de especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Residência médica em cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Residência médica em cirurgia geral no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Residência médica em endoscopia digestiva alta e colonoscopia no Hospital das Clínicas também da Faculdade de Medicina da USP. Então, assim, o cara não sei, você devia estar com uns 80 anos, né? Vírgula e mero mortal, trabalhador como todos, que acorda todo dia de manhã. Então, vamos lá, conta um pouquinho dessa sua... Como que surgiu a paixão pela medicina? Conta um pouquinho de você, para quem não te conhece, né? As pessoas da área médica te conhecem muito, super conhecido, mas conta para o pessoal aqui, nossos investidores, um pouquinho sobre vocês, como foi essa paixão com a medicina. Vamos lá. Sou filho de pais médicos. Paulistano, filho de pais médicos, isso já foi meio caminho para a medicina. E, lógico, para mim foi um caminho mais natural tentar entender se não era para ser medicina. Então, eu tive que fazer o caminho inverso, na verdade. Entendi. Algumas passagens curiosas, né? A gente, na infância, tinha um sítio perto de São Paulo, sítio da família. E aí meu pai e a avó montavam aquela caixinha de primeiros socorros, né? Deixava lá, porque estava no sítio, uma picada de abelha, alguém se machucava. Não que eu torcesse para algum familiar se machucar, pelo amor de Deus. Mas é lógico, se tinha ali uma intercorrência, tinha que vibrar um pouquinho ali escondido, porque para atender ali, né, o familiar que ficou mal, né? Então,
Você já casa, tinha isso já? já, pô, legal, né? Bacana isso Olha aqui, só. mas, pô, a pessoa tem que É impressionante como segurar. na infância a gente tem Já já tem elementos essa... que vão indicando Isso, vai algumas coisas, né? indicando, É, exato. é. E assim foi, né? Tinha aquário em casa, uma época, lá na infância, e aí dava aqueles funguinhos, assim, na barbatana lá do peixe, o pai punha no pires com água, né? O pai cirurgião operava o peixe, lá cortava o fungo, punha remédio. É A gente mesmo? ficava ali de auxiliar já, né? Olha que Então, já, o legal. caminho natural já foi levando para isso, né? Fora as visitas de domingo, né? O pai pegava, levava Não lá. O parava. Einstein tinha um queijo quente com ovo delicioso lá. E você ia com seu pai? Domingo ele deixava com as enfermeiras, ganhava bombom. Pô, medicina é maravilhoso. Não tem como não ser bom esse problema, é negócio. só coisa boa, né? É a visão da criança, né? Era essa vida bela, né? Fantástica, é medicina. Né? É. Então, na verdade, eu tive esse ponto de reflexão mais ali próximo da época do vestibular, que eu precisava entender se era isso mesmo, né? Porque Sem natural seria isso. Eu não sabia, eu não consigo descrever o que um outro profissional acorda de manhã para fazer, eu não consigo contar para alguém. É. Então, 16 anos, 1996, fiz um intercâmbio cultural, ali fui para Utah. Que legal. E perguntaram, você quer alguma coisa da viagem? Eu falei, quero, já que eu posso pedir neve. A neve, já pensei, aquela escapada da escola para esquiar. Tal. E foi o que aconteceu. Legal. Apesar das notas bacanas ali que foram usadas aqui em São Paulo. Legitimar, né? Eu consegui ali, deu para conciliar, para contar hoje. Mas enfim, lá eu caí num teste vocacional. Por acaso. Caiu lá. Mas numa aula de fisiologia. E aí, deu biológicas com folga ali. Eu falei, opa, talvez eu estivesse precisando desse caminho, desse sinal aqui. Né? Entendi. E era uma cidadezinha de 12 mil habitantes. Isso em 96. Hoje deve ter 30. Né? Você fez intercâmbio mesmo? Foi intercâmbio. Fui de pro high 6 school, meses. peguei as notas, legal. apliquei pro colégio aqui. Que o que legal. não tinha de matéria lá, a gente complementou aqui com uma suplementação lá. Ótimo. Mas enfim, então foi um momento que tá isolado de família, amigos, rotina, cidadezinha, ovo ali. 12 mil pessoas, imagina. Então foi um momento que deu para pensar um pouco na vida. Com calma, sem influência foi externa. Ótimo. E aí, na verdade, foi só para dar essa uma carimbada, que é vamos nisso aí, vamos nesse negócio que acho que é isso mesmo. Não. Foi a primeira decisão, era escolher se era medicina ou não, né? Precisa escolher especialidade. Maravilha. E aí uma das grandes dificuldades que os médicos têm é na hora de decidir também a especialização. E isso que acho tão bonito aí do seu currículo, você realmente foi muito nessa linha, né? Gastro, colo. Então explica um pouquinho por que disso e o quanto isso é importante até para algo que a gente quer trazer para os nossos espectadores, que é a questão de prevenção, bem-estar e aparelho digestivo. Conta um pouquinho para a gente. Então vamos lá, jornada para o sistema digestivo, né? Para a coloproctologia. Será que o pessoal sabe o que é a coloproctologia? Acho que é importante, vamos explicar, né? Dá até falar, nossa... Aquela especialidade... O pessoal fala, os caras estão num papo que enriquece de investimento coloproctologia. Calma, vocês vão entender que faz sentido. Esperando vamos lá. Dica de ações. E aí... Exatamente, a ideia é essa. Coloproctologia é aquela especialidade que basicamente acaba nas piadas. É isso. É aquela que ninguém conta na mesa. Se conta, vira motivo de discussão geral e de piada. Então, é a região que trata aí brincadeiras à parte, toda a parte do sistema digestório, né? Partindo aqui do final, do começo do esôfago, o final acabou, ele engoliu, é sistema digestório. Ótimo. Né? E até a saída, até o escapamento. Que onde é o escapamento? Boa. E aí a gente passa a gente tem aí uma fonte importante para entrar nessa questão de saúde. Um exemplo disso, uma doença tratada nessa área é o câncer coloretal, né? Que está em alta ultimamente, esse ano principalmente, do ano passado para cá, mas já vista aí o número de pessoas, né, públicas, né, famosas, que acabaram, infelizmente, sendo vítimas da doença, né? Nosso querido Pelé. Isso, vamos lá. Dinamite, Preta Gil, Simoni e assim por diante. Então, isso acabou trazendo aos holofotes uma doença que, na verdade, já deveria estar há muito tempo, né? O câncer coloretal, só para o pessoal entender do que a gente está falando, como ele está situado em saúde, ele é hoje
a segunda causa, a maior incidência, segunda causa em incidência de câncer em homens e mulheres, por sexo, né, separados, perdendo para o de próstata em homens e mama em mulheres, e a terceira global, em homens e mulheres. Uau. Então a gente tem mais de 40 mil novos casos no Brasil por ano. Então é uma doença que veio à tona, mas que ela está presente desde sempre, com incidência aumentando. E é só um exemplo de algo que a gente tem que, da nossa área, que a gente realmente tem que voltar as atenções, né? Então, voltando um pouquinho, a escolha para a cirurgia do aparelho digestivo já foi um pouco mais natural, né? Meu pai, ele é um grande cirurgião do aparelho digestivo, uma pessoa que eu me inspiro e que realmente foi um desbravador, aí ele foi um dos pioneiros para o início da videolaparoscopia, aquela cirurgia com menos incisão, que faz pelos caninhos ali. Aquela coisa Ele foi um dos pioneiros a trazer para o Brasil por volta de 89. Né? Nossa, de 89? Isso, e aí eu achei que era mais recente, assim, de anos... a gente Nossa, está ficando velhos da cara. Enfim, durante a faculdade, eu tive um contato muito próximo, né, em termos de ajudava ele a preparar aulas para congresso, já entrava em cirurgia. Então, de novo, eu tive que fazer aquele caminho de ver se era para desconstruir, né? O viés era grande ali. Exato. E aí foi mais fácil, né? Realmente era uma coisa que eu gostava. Já tinha toda uma trajetória, né? E aí foi só focar. Excelente, então, excelente. Foi algo Agora, mais natural. você até falou um dado importante. Por que desse aumento da incidência? E acho que isso tem muito a ver com a questão de bons hábitos, certo? E aí, o que temos que aprender aí? Que você conta por que tem essa incidência aumentando? O que está pegando? Vamos lá, né? Na verdade, o câncer coloretal, ele está numa caixinha ali de doenças, junto com câncer de próstata, câncer de mama, colo uterino, que quase dá pra gente dizer que você vai ter essa doença se você quer. Quase isso. Uau. Ou se não é se você quer, é porque você realmente não teve acesso nenhum à informação. E eu acho que os hábitos atuais de consumo, as comidas processadas, o crescimento da obesidade, que hoje é uma doença endêmica ou epidêmica, na verdade, que tem aumentado muito, é um dos responsáveis. Mas, na verdade, ainda que os fatores de prevenção primária, quando a gente fala prevenção primária, é aquilo que a gente tem que fazer antes de aparecer a doença. Quando a gente pega ela no comecinho, já não é primária, é uma prevenção secundária. Você cura, mas já era para ter evitado, né? Tá. Então, ainda que você mude fatores ambientais relacionados ao câncer de cólon, como o tabagismo e a obesidade, por exemplo, ingesta aumentada de gorduras, na verdade, não se previne. E esse foi o objeto do nosso estudo, né? Que você não tem um doutorado que foi super premiado, né? Se tornou o maior trabalho sobre o tema, né, no país. Acho que isso é super legal, né? Dessas descobertas que você tem aí a compartilhar. O pessoal que não sabe, então é bem legal. A gente fala um pouquinho do trabalho nesse contexto. Então, na verdade, a partir do momento que a gente vai atrás, essa doença ela é insidiosa. Ela tem aí, na regra de evolução dela, 7, 10 anos para a gente intervir e achar algo que caminharia para o que realmente vai ter o desfecho indesejado, negativo de uma doença avançada, intratável. Então, o grande problema, e aí entrando um pouquinho no trabalho, é que essa prevenção, quando a gente pensa em nível populacional de uma nação, dá muito trabalho. É custoso. Então, poucos, além de custoso é um tema que a gente tem que abordar com cuidado, porque o que é custoso? Né? Na medida que você faz um exame e resolve uma pequena lesãozinha de uma forma simples, quanto custa... ou quanto será o depois? Seria isso, seria quanto custoso. Custa um paciente internado, por exemplo, na UTI, 3 meses por causa de uma doença avançada, com um monte de complicações. Investimento, então, né? Investimento. É isso. É né? isso. Então, acaba que esse programa de prevenção ele não existe no país. Ele não é sedimentado no país. E as pessoas vão morrendo disso. E aí vão sendo atendidos aqueles que acabam
apresentando a doença numa fase mais avançada. Então, nesse contexto, entra um pouco do nosso papo que enriquece em relação a como cuidar da nossa saúde. O primeiro é que a informação tem que chegar na gente. Então, eu atendo muito paciente que passou da idade de fazer prevenção, mas não foi orientado. Já passou por outros médicos, mas não foi orientado a fazer um exame de rastreamento, como, por exemplo, uma colonoscopia. Então, se ele não tem informação, não tem como ele prevenir. E para aqueles que recebem a informação, é muito frequente ouvir no consultório: eu fujo dessa colonoscopia, eu tenho pavor da colonoscopia. Para quem não está habituado, é o examezinho de endoscopia pela via anal para detectar as lesões precursoras do câncer, né? Aquelas lesõezinhas que a gente pode tratar antes que vire câncer. E eu tenho que fazer a minha parte, falar: olha, eu tenho pavor de um paciente intratável, que vai deixar os familiares, com certeza, porque a medicina superou a capacidade da medicina de abordar a lesão no estágio que ela está. Então, é isso que eu tenho pânico, pavor, e não fazer um exame que, lógico, não é a melhor do cenário, não é a melhor coisa do mundo, sem dúvida. Então, eu acho que falta um pouco também dessa passagem do conhecimento, da divulgação, quanto da aceitação pelo paciente de que ele tem que se cuidar. Se ele quer ir mais longe, ele tem que se cuidar. O câncer de cólon é só um exemplo. Excelente. Só um exemplo. E quais são, assim, talvez a gente já saiba, mas é importante a gente ouvir novamente, o que ajuda nessa prevenção para a gente chegar na fase adulta, idosa, bem? Você que é um expert nessa área, quais são aquelas dicas de ouro que a gente provavelmente já ouviu, mas é importante ouvir novamente? Para quem lida na ponta e vê de tudo. Aí a gente pode abrir um pouquinho, né? Vamos lá. Não falar só da minha área, mas o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, da OMS, ele é muito mais amplo do que a gente pensa. Para quem não teve a oportunidade de ter contato, ainda esse entendimento, talvez muito do que a gente lê ali na passagem rápida, numa rede social, talvez derive dessa essência, né? A gente nem tem, não aprofunda, né? Hoje a gente tem muita informação rápida, superficial, né? Principalmente pelas redes sociais. Mas o conceito, ele é muito mais amplo do que ter saúde. Então tem algumas coisas importantes e interessantes. Na verdade, o conceito de saúde, ele abrange um espectro físico, psicossocial. Então, a gente está falando do indivíduo estar sem doença ou com as suas doenças controladas, mas também estar bem psicologicamente, que a gente sabe disso. E é verdade que o Brasil até é o país com maior ansiedade do mundo, é verdade? Essa pesquisa que saiu aí? Eu não tenho esse dado. É uma das... Eu sei que está entre os maiores. Eu imagino que sim. Né? Isso que mostra como uma questão mental também, o quanto é importante para o seu bem-estar, né? A gente que está no consultório do dia a dia e faz parte ali do questionamento, saber o que toma, a gente acaba entrando em todos os assuntos aí possíveis, né? E realmente a quantidade de pacientes em uso de medicações controladas, etc. Claro que isso eu não estou falando em estudo, não estou falando em nada científico, estou falando de uma comprovação, de uma observação. Isso. Claro. Realmente parece ter aumentado bastante. Bastante. E eu acho que o que a gente não está percebendo é que, na verdade, essas medicações deveriam ser, entre aspas, muletas, reabilitação, vamos pensar numa fisioterapia, mas a causa, a essência não está sendo trabalhada. Tratada. Então a pessoa passa a usar aquilo como a perna e não como a muleta. Não funciona. Precisa entender por que chegou naquela necessidade. Então, voltando um pouquinho nesse conceito, não adianta você não tomar remédio, né, não ter doença, mas não conseguir ter paz com você, paz em casa, com a sua família, com o seu dia a dia, com o seu despertar, né? Então, por que você acorda todo dia? Isso muda a sua sobrevida, isso muda a sua longevidade. Você tem que ter um motivo para acordar todo dia, fazer o quê? O que você quer contribuir, com quem? Com a família, com uma nação, com o povo? Eu não sei, você tem que ter um porquê, né? O que os japoneses definiram como o Ikigai, né? Que é mais do que uma definição de palavra, né? Não é uma palavra que quer dizer isso ou aquilo, mas na verdade, um estado de espírito, é uma maneira de
modo de vida, vamos dizer assim, né? Então, por que que você tem um propósito? O Ikigai, se me corrige, né, que ele consegue fazer a intersecção, né, entre aquilo que o mundo precisa e aquilo que é seu talento, né? Isso. E aí quando você consegue e ganhar dinheiro, né? Quando você consegue fazer essa intersecção, você tem essa plenitude, né? É isso. É isso, Acordar, né? porque acordar... Sentir útil, né? Isso, Com seu poder talento, devolver, né? Contribuir pro mundo e ser reconhecido por isso. A gente não pode ser aqui num papo de investimento, da Levante e falar. Claro. Você quer ser reconhecido no sentido de que você quer se sentir bem de ter feito aquilo e poder tocar os seus planos também em paralelo, né? Então, o conceito de saúde e longevidade, para quem não ouviu falar sobre a Blue Zones, eu não sei se você já... Não, vamos, essa eu quero aprender. Essa Blue Zones é interessante, foi um explorador fazendo fazendo pesquisa para National Geographic, Dan Butter, se não me engano, ou algo do tipo. Ele começou a identificar áreas no globo que as pessoas superavam aí com folga os 90 anos. Alguns lugares especificamente, praticamente 30%, 1 a cada 3 pessoas passavam dos 30 anos. Perdão, dos 90 anos. Então, pessoas centenárias são assim, é quase que uma regra, vamos dizer assim. E ele identificou uma maneira de viver em comum entre essas pessoas. Então, são pessoas que não obrigatoriamente se preocupam o tempo inteiro com a saúde. Exemplo, você está em São Paulo nessa loucura, pega trânsito, estressado, etc. Mas eu não fumo. Ok, ótimo, não fumar, tudo bem. Mas eles chegaram à conclusão que a maneira como você vive no dia a dia, a sua relação cultural, a sua vida em sociedade, colaboração mútua com seus parceiros, com as pessoas próximas, te levavam a uma vida mais próspera e muito mais do que chegar lá. É como chegar lá. Então a gente está falando da jornada. Então vamos lá, desse ponto que você está falando, que eu acho que tem muito até de um livro, O Poder das Conexões, bem interessante, né, de 2 professores de Harvard, que mostra como as conexões afetam muito nos diversos âmbitos da sua vida, né? Tem estudos que mostram assim, até na obesidade, que não só os relacionamentos diretos vão influenciar na sua propensão a ser obeso, né? Mas como o amigo do amigo também influencia. Eles fizeram vários estudos mostrando em termos de probabilidade quanto que aumenta ou não. Então eu imagino que é mais ou menos isso que você está querendo mostrar. Enquanto as suas redes, com quem você convive, isso influencia demais, é isso? Influencia, e é um dos pontos do conceito de saúde. Quando a gente fala disso, a gente está falando de um deles. Tá. Então, diga-me com quem andas e direi quem és. Mais ou menos isso também. Também. Então, a gente está falando da parte de cuidado de saúde orgânica. A gente pode discutir aqui os cuidados que cada um tem que ter ao longo dos anos, né? As prevenções para cada idade, enfim. Um assunto, vamos dizer, mais técnico, médico, né? Ter um clínico, um cardiologista, um ginecologista para as mulheres, é o uro para o homem, ou alguém de confiança que vai te dar o norte do que, de fato, você pode prevenir de forma orgânica, né? Que doenças que não é para você ter, ao menos que você quase queira ter. Esse é um ponto. Tá. A parte psicossocial, elas estão interligadas, né? A psicológica é você com você, mas é lógico, como você disse, tem uma influência direta de como você vive, esse convívio todo que foi o que você falou. Um dos pontos é esse convívio social, suas conexões, o seu dia a dia, como é. As pessoas que, vamos dizer assim, têm bons relacionamentos e vivem boa parte do tempo bem, vão mais longe. Por incrível que pareça. Isso é impressionante, Por incrível que pareça. Eu vi que até saiu também tem diversos estudos sobre isso, né? Até em Harvard também saiu um estudo mostrando isso, né? Aumenta a longevidade. Aumenta a longevidade. Né? Se você ter mais amigos, etc. Exato. Né? E Legal. chegar bem. Né? Chegar bem. A jornada é importante. Quer dizer, essas pessoas das Blue Zones, esse nome veio simplesmente porque elas foram marcadas no mapa em algum momento em azul, por incrível que pareça, é simples assim. Simples assim. E essa exploração, né, liderada aí pelo Dan Butter, foi coisa de 25, 27 anos de estudo, né? Ele pontuou Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália,
Maré na Costa Rica, não me lembro agora o nome, Linda Lona na Califórnia, que são uma comunidade adventista, por sinal, eles estão... boa noite, vamos trazer boas notícias para quem está ouvindo a gente. Por favor. Como regra, o vinho faz parte da ingesta diária com moderação dessas Era comunidades. tudo que o pessoal que gosta de vinho, né, queria isso. ouvir, né, pessoal? Mas Tem que trazer boa notícia. não é para tomar uma garrafa, uma né? tacinha. O pessoal, pô, né? É uma tacinha. Esses dias você tá falando com um amigo, falando, não, tal, como conservar o vinho depois que abre, porque tem lá a bombinha a vácuo e tal. Ela falou, o melhor jeito de conservar, acaba com a garrafa. Não, acabou. Não tem... não, vamos... melhor jeito de não estragar. Todo dia não dá pra fazer isso. Não, que nem o pessoal fala, né? Come, médico sugere, né, que você coma a cada 3 horas. Aí o cara come um hambúrguer, depois come uma pizza. Não é isso, né, pessoal? Vamos... Isso aí. Cada um interpreta do jeito que quer. Né? Então, nessa região da Califórnia são adventistas, não é? Então, eles estão fora aí dessa parte do estudo, né? Em relação ao álcool. Mas, como regra, eles têm pontos em comum, que acaba entrando tudo que a gente está conversando aqui. Tem uma regrinha dos 80%, que eu particularmente tenho bastante dificuldade em seguir, que é você parar de comer quando sente ali 80% da saciedade. É muito difícil. Tá de brincadeira. É difícil pra caramba. Cortar churrasco, não dá. Sou casado com uma gaúcha, Zaca, não tem. Eu apanho em casa, rapaz, não tem dá, como. Né? A gente, então, diminuir o consumo de carne, de proteína animal, né? Acabar predominando mesmo vegetais e não tem processado na vida dessas pessoas, né? Basicamente elas cultivam e consomem. Isso tanto nesse estudo das Blue Zones, eles têm uma dieta não muito sobrecarregada, isso pelo que eu estou entendendo. Exato, tanto de em alimentos processados quanto na qualidade. E coisa na quantidade. Então essa é a primeira dica, né? Eles... Não comer a mais, né? Comer aquilo que é o suficiente difícil, e não muito em excesso proteína. E tomar uma tacinha de vinho vai bem, aí tá indo bem. Então, e bons relacionamentos. Dicas de ouro aqui. Eu tenho que dizer que tem coisas que eu leio, mas posso até passar para o pessoal, mas que eu tenho um pouco de dificuldade realmente de colocar em prática. Mas enfim. Aí essa é a parte até interessante, só fazendo um paralelo, que é aquilo que a gente fala também para investimentos, né? A gente sabe muita coisa que a gente tem que fazer, regra básica, né? Não gastar mais do que ganha, né? Ou você consumir mais caloria do que você gasta. Não é tão simples assim. E aí o paralelo é, mesmo que racionalmente a gente saiba, é difícil às vezes a gente conseguir mudar esse hábito, né? Por que isso, hein? Rapaz, acho que você pode responder melhor que eu. Pô, essa é a pergunta de $1 milhão, hein? Bom, vou ter que falar como cliente agora, né? Vou falar como especialista aqui. Acho que a tentação do consumo ela é grande, né? A gente se presentear com imediatismo, e aí vamos puxar um pouquinho para o lado médico sempre, né? Por favor. Aquela liberação de dopamina, né, do consumo, seja qual for, seja de um bem material, de uma experiência, etc. Isso é tentador, né? Isso é uma coisa que mexe com o nosso química, cérebro, né? Sistema nervoso central, de uma maneira muito forte, né? E daí a gente vê o número de obesos, né, crescendo, quer dizer, o alimento é a maneira mais rápida de você ter uma sensação de bem-estar, mais que cigarro, até mais que droga. Aquele contato com a boca já é suficiente para falar para o cérebro que gostoso, que, nossa, liberar essa sensação de bem-estar. Então, eu acho que essa questão de você ter e poder, e daí para frente parar para raciocinar e pensar, não devo, por que eu devo, e fosforilar meu futuro, porque aposentadoria... Rapaz, isso é difícil. É difícil, é tentador. É o mesmo que a gente fala em relação ao investimento. É impressionante como os conhecimentos se manifestam em diferentes áreas, né? Então, a gente fala da importância de poupar, agora, para lá na frente, na aposentadoria, você ter uma fase adulta e idosa mais tranquila, né? Tão e aí simples ficam assim. Sabendo de uma história de alguém que no meio do caminho, né, teve uma
uma doença, uma fatalidade, fala, tem que aproveitar a vida. Então, na verdade, acho que é o equilíbrio, né, Equilíbrio. Caminho do meio que o budismo fala, né? Isso, não dá para não desfrutar da jornada, ficar guardando, muquirando e tal. Não viver, né? Até porque um dos melhores investimentos são as experiências, né, com a família. Como você estava comentando aqui no nosso café, na prévia, né, no esquenta. Isso. Essa experiência de... bons momentos, ótimos boas relações, quanto que vale isso, né? Isso, né? É isso que a gente estava percorrendo, né? Que é isso que marca, né? A gente fala, o que você lembra é aquilo que gerou emoção para você e que se gerou nas pessoas, né? Isso. Então, acho que buscar esse equilíbrio, para que lá na frente eu vejo muitos pacientes, inclusive, vejo doença aparecendo, inclusive, em decorrência de pessoas que tiveram uma caminhada de sucesso, dá para chamar assim, mas talvez faltou essa proximidade com a Levante, com o Zaca, para entender um pouco melhor que tem que ter um planejamento, né? Então isso exige disciplina, né? Exige disciplina e não é uma coisa fácil de você fazer no dia a dia, né? Não. É você entender que a vida na saúde, incluindo o planejamento financeiro, que queira ou não, vai te dar uma condição melhor de conforto, de paz, né? Quando utilizado de forma racional, de forma de uma forma inteligente, né? A gente pode falar disso um pouquinho, mas super. Essa caminhada, ela precisa encontrar esse meio tempo, né? Esse meio de caminho aí, né? A vida, ela é um triatlon, né? É uma maratona, não é prova de 100 metros, né? E eu falo triatlon mais do que maratona, acho que na verdade porque você tem que equilibrar os pratinhos, eu lembro né? que você comentou diversas modalidades, você tem que ser bom de uma certa maneira na família, mas também, né, naquelas áreas-chave, né? Isso aí. Eu lembro que você comentou como é que você arruma tempo, né, para Pois cuidar de alguma coisinha a mais fora a medicina, né? Da maneira como a profissão demanda. Sim. E, na verdade, eu já abri mão, quer dizer, meu foco foi medicina, né? Principalmente solteiro ali, quer dizer, você acaba focando na profissão, nessa fase de formação de uma maneira muito intensa, né? Perfeito. Tem brechas, mas assim, a carga horária de dedicação é muito, muito grande. Tem umas curiosidades que eu lembrei agora, mas conta rapidamente, né? Aeronáutica, né? Paixão por paraquedismo, né? Você teve aí Dava também tempo. muita... Dava tempo de fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu fui aí hoje eu falo que eu sou um paraquedista aposentado depois da paternidade, né? Troquei pelo tênis, tá um pouquinho mais tranquilo. Ele fez aquele filme Caçadores de Emoção. Que é isso, com Zaca? Patrick Swayze. E aí, ele tomou gosto por paraquedismo. Eu durante alguns anos aí, realmente tinha como hobby essa brincadeira que é bem divertida, né? Uma coisa bastante segura, por sinal. Eu falo que parei, mas eu vou te falar que parei por causa do planejamento familiar e financeiro, tá? O seguro de vida veio atrás de mim e cancela a pólice. Então, Mal, dessa sua paixão por paraquedismo, você deu um salto para aeronáutica, é isso? Gostei do trocadilho. Gostou do trocadilho? O Danilo, nosso diretor, gostou. O paraquedas, realmente, assim, ele é algo... Tem uma particularidade, né? A gente pode pedalar, pode fazer jiu-jitsu, musculação, corrida. Eu vou ter que... Eu sou suspeito para dizer, o paraquedismo tem algo diferente, realmente. É uma experiência que ela eu recomendo a todos, em vez de falar de qual é essa experiência, eu recomendo a todos que não passem por essa vida... sem saltar de paraquedismo. Com o máximo de longevidade, mas que tentem encaixar na programação essa experiência que seja uma vez. Na verdade, sempre que eu levei amigos, etc., tudo que eu ouvia era: nossa, vou fazer curso, quando acabou de pousar, vamos de novo. Nunca mais voltaram. Baixa adrenalina, mas enfim, eu acho que uma vez na vida vale a pena ter essa experiência. Sim e não, né? A questão da aeronáutica tem duas facetas aí, né? Uma é uma coisa relativamente tradicional entre os médicos. Eu não sabia, vamos lá. A gente ter essa passagem de 6 anos da faculdade
E eu não posso falar que é uma passagem suada e sofrida, suave, porque né? tem muito churrasco. Tem churrasco também. Tem muita então quebra de blusons, enfim, no meio disso tudo. Boa. Mas, enfim, são 6 anos ali, carregando aquela rotina e tal. E aí vem a residência médica, né? Então, e aí é pancada. Né? Para você passar na prova, né? Tanto ainda na USP, passar na né? prova, que é mais um principal vestibular. do Brasil. É um funil bastante, com a bem, boca ali bem bem puxado, estreita. Claro. Quanto a questão da rotina, especialmente em áreas cirúrgicas, né? Então, é uma rotina que a gente tem que escolher tarefas básicas de sobrevivência. Às vezes, entre 3, tem que escolher 2. Sim. Daquelas tarefas do dia a dia, né? Às vezes é isso que acontece. É isso. Você fala, eu quero dormir mais 5 minutos, eu vou abrir mão e às vezes acontece isso, dependendo do estágio que tá e tudo mais. Então, é algo meio clássico, vamos dizer assim, a gente se voluntariar para as Forças Armadas. Então, você faz a prova para a residência médica, passa na prova, né? Às vezes vai até sem ter passado, se tiver passado melhor, tá com a cabeça bem leve, legal. Que foi o que aconteceu quando eu fiz essa decisão aí pela aeronáutica no meio do caminho. Então, tranca a vaga da residência, né? Você tem direito de trancar para servir Forças Armadas. Isso é uma coisa de lei. Que legal, que bacana isso. E aí você embarca nessa experiência de um ano bem diferente, né? Então, você vive lá a questão militar por um ano, num quadro de militares que se chama R2, que pode ser estendido por até 7 anos. Caramba. E depois, obrigatoriamente, você vai para a reserva não remunerada. Então, você não como um militar fardado. Você faz, é bacana. Você vai ali, tem o curso de formação ali em Guarulhos, na base aérea, você fica lá 50 dias em imersão para estudar regulamento e, enfim, viver o dia a dia, né? Como aspirante, depois vai a tenente quando entra na rotina de trabalho. E você ficou em qual base? E aí eu fui para o CTA, Centro Técnico Aeroespacial, lá em São José dos Campos. Que legal. E aí foi uma experiência muito legal. Assim, lá, é lógico, se você tem um foco, o objetivo, ela não se encaixa por assim, um ano, vamos dizer que é o tempo. Mas um tempo bacana. História para contar. Você foi naqueles helicópteros do exército, você falou, pô. A aeronáutica. Isso é muito legal. Teve sim esse link, não com o paraquedismo em si, mas a escolha do paraquedismo já foi mais voltada para essa questão desse gosto pelo ar, né? Aviação e etc. você vê, aí eu vou até meio fazer um gancho aqui, né? Você vê o paraquedismo, né? E pode fazer um paralelo muito com a pergunta que eu tenho agora para a gente seguir. Quanto mais você praticar, melhor você fica. A vida é uma aventura, você vai usufruir, a vida é uma jornada, você pode ter uma boa experiência nesse salto, como também pode, se você não se preparar, não ter um bom pouso, não chegar bem à terra. E aí, esse é o paralelo que eu gostaria de trazer para a gente, que é como chegar, né, bem, mais na fase adulta e idosa, em especial, perguntando para você, médico, na questão financeira. Por quê? O que eu escuto, né? E aí acho que é legal, atendo clientes médicos, e meu avô foi médico, né? E um médico de sucesso, teve clínica, anestesista dos principais hospitais, usufruiu de determinada fase da vida muito, né? Poxa, sensacional, só que chegou na fase idosa muito mal financeiramente. Por que isso acontece, Dan? O que é que pega na questão de fazer um pouso bom, de paraquedismo e na área dos médicos? Zaca, a maior parte dos acidentes com paraquedismo, para quem acha que é um louco, quem salta, uma loucura, etc. Paraquedismo realmente é um dos esportes mais seguros do mundo. Olha só. É muito seguro. Ciclismo na Europa mata mais, proporcionalmente a número de saltos e corridas. Isso é claro que é um número relativamente subjetivo, é difícil você mensurar isso, mas sequelas de boxe, jogadores de futebol americano com concussão cerebral, enfim. Maior do que lógico que a hora que der tudo errado no paraquedismo, tudo errado, a gente sabe o que acontece. E aí é uma fatalidade. Que é só a hora que chega, na verdade, né? No meio do caminho é difícil disso acontecer. Mas é realmente bastante seguro. O que a gente vê em jornal, etc., é uma morte
né, um Que é uma coisa acidente, é uma coisa impactante. trágica. É que é como cair um trágico, que nem avião, um avião. falar que avião não é seguro. Né? E Mais ou avião é menos a mesma coisa. extremamente seguro, né? Os motoboys aí em São Paulo estão Muito muito mais mais. expostos e são mortes diárias que nem todas são relatadas. Isso é muito mais um risco o tempo inteiro, da hora que você sai de casa até a hora que você volta. E aí uma queda de um avião, aquilo chama atenção, né? Em todos os jornais, etc. Então, pegando esse gancho do paraquedismo, a maior parte dos acidentes no esporte, elas acontecem com profissionais. Não são com alunos, não são com instrutores, com passageiros, como que a gente chama, né? Como alguém que vai lá fazer um salto duplo, por exemplo. Não é esse o cenário. São com profissionais desafiando o limite do que deveria ser respeitado. É isso que acontece. Isso tem nas finanças comportamentais um viés que é o excesso de confiança. É isso. Que é isso, porque você subestima aquilo que você sempre lá tinha prudência, cautela, olhava tudo aquele equipamento. Quando é obrigatório o cheque em 2 momentos. Agora eu sou bom, etc. É isso que mais acontece. ou menos isso, hein? O tamanho do paraquedas vai diminuindo, porque quanto menor em pés quadrados, mais radical. Né? Então as curvas vão ficando cada vez mais acentuadas. Você consegue pegar uma velocidade com o paraquedas aberto, como se estivesse praticamente em queda livre, dependendo do manuseio dele. E aí você tem os acidentes na hora, principalmente de pouso. Entendi. Então o que eu quero dizer com isso aí, né? O caminho foi todo bem, foi correto, né? Quando a gente faz esse paralelo do acidente no final, ou seja, a hora do pouso, todo o resto foi bem, decolou, avião, salto, se divertiu, o meio do caminho foi muito bem. E o problema realmente foi ali no momento final. Quando eu jogo, né, tento transportar isso aí um pouco, agora de novo, como cliente, para essa questão financeira, o que eu vejo é que eu tive um excelente exemplo em casa de medicina, de cirurgia. Como eu comentei, né, meu pai realmente é um cara que ele viveu para cirurgia. Assim. Foi isso em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Um baita pai, presente em qualidade principalmente, mas em quantidade de verdade menos, e ele sabe disso. Mas muito presente em qualidade. Mas ele fez realmente da cirurgia a vida dele, né? A medicina foi a vida dele. E hoje, com esse contato com pessoas como você, eu olho para o que ele... o quanto ele se preocupou com o resto e é nítido para mim que ficou faltando... Por isso a gente falou triatlon, né? A vida é o triatlon. Quer dizer, não adianta se preocupar só com a sua profissão e não preocupar com a família, ou só com a família e não tentar a profissão. E nesses pilares, eu entendo que hoje investimento, que não foi uma preocupação dele, investimento, quando eu falo investimento, na verdade vamos falar em gerenciamento de vida, da questão financeira, patrimônio, etc. Isso não foi de fato uma preocupação dele. Então, eu acabei assumindo isso um pouco mais à frente, né, do caminhar ali dele, para conseguir reestruturar o que não tinha, na verdade, nunca tinha se preocupado com isso. E lendo aqui, lendo ali, na verdade, a gente não tem esse tempo, né? O que é não ter o tempo, na verdade, né? O tempo é igual para todo mundo. Na verdade, quais são suas prioridades? É como é que você usa o seu tempo, né? O meu tempo é igual ao seu, o dia determinado ali pelos humanos em 24 horas é igual para todo mundo e assim por diante. Então, eu levei um tempo porque eu cresci seguindo o mesmo caminho. Entendi. Um determinado momento que eu não fazia mais nada, só medicina. Só mais medicina, nada, era isso, era o que eu gosto de fazer. Eu não sinto que eu estou trabalhando quando eu estou fazendo medicina. Me dá um prazer, assim, um prazer. É isso. Então, em determinado momento eu entendi que, principalmente pós-casamento e nem se fala depois da paternidade. Você tem 2 filhos, 2 filhos hoje, o Henrique com 5 e a Julinha com 1 ano. Algumas reflexões e eu entendi que, na verdade, cuidar da parte financeira não é fugir da medicina, é cuidar da vida, é cuidar da família, né? Então, eu não vejo hoje esse pilar como uma opção. Eu vejo como uma obrigação. Eu acho que é uma negligência com você e com a sua família você não cuidar disso. Mas as pessoas
não se preocupam muito com isso. Essa é a verdade. E você até trouxe um dado, quando a gente estava conversando antes de iniciar, dos médicos. É assustador. Conta esse dado pro pessoal, assim. Eu fiquei impressionado também. Cerca de 15% dos médicos guardam algo do que ganham. 15% somente dos médicos guardam do que ganham. Isso impressiona, porque o médico tem uma receita, muitas vezes, excelente, né? Essa é a questão, né? Tá tudo bem isso E no tudo dia a bem. dia ali, É, né? Mas quando você para pra pensar no pouso, né? Você citou seu avô, excelente. a gente tem um problema, é inevitável, né? A gente estava conversando aqui há pouco, um funcionário público tem um projeto de carreira, né? De evolutiva aí para aposentadoria, que ele pode se planejar dentro daquilo que é a expectativa. Ele já tem algo certo lá na frente que ele deve se adaptar àquilo, né? Uhum, Se ele não fizer mais nenhum tipo de planejamento. perfeito. Ou numa grande empresa, né? Alguém de um cargo bem sucedido, um presidente, um CEO de empresa. Nós não. Nós somos profissionais liberais. Eu brinco com meus amigos aí do mercado financeiro, né? O pessoal que tá em empresas, né? Eu brinco e falo, pô, você sai para as férias, tem o bônus do final do ano, né? Tem o 13º, não sei o quê. Eu saio, eu tenho que me preocupar com as férias, com o mês que eu parei para tirar as férias, ou com os 15 dias que eu parei para tirar as férias, E com o correr próximo atrás. mês que eu não fiquei no consultório. Então, assim, é um cenário completamente diferente. Então, se a gente não se atentar para isso, a conta vai vir. E aí vem aquela dificuldade da disciplina, né? Não é fácil, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, eu encontrei uma pessoa, né, a Mari, para estarmos juntos aí com uma cabeça muito alinhada. Que é sua esposa, É. né? Isso é E a importante. Né? gente vem se preocupando com essa questão de organizar de trás para frente, vamos dizer assim, lá para frente para cá, né? E aí o que acontece é que você tem que abrir mão daquele prêmio imediato, né? Não tem como, né? Se você quer, de novo, o equilíbrio, não adianta ficar pensando só No em lá futuro, na mas também frente e não viver. Então a gente vive, a gente organizou de uma maneira que a gente tenta planejar essa questão familiar, né? Principalmente a educação dos meninos, é uma base, né? Uma base, não é para você resolver tudo. Eu espero ir longe com saúde, poder sem fazer o que dúvida. eu gosto, ter essa vantagem. Conversava com alguns amigos meus aí que fizeram administração, né? Fez administração, aí morar na Itália, dali a pouco estava na Espanha, quando eu vou ver tá morando em Connecticut, trabalhando na bolsa em Nova York pelo Santander, quase se aposentando, e a gente ali, né, numa jornada longa de formação Sem dúvida. na carreira médica, saindo da residência, mais aeronáutica, são 13 anos de caminhada. De preparação, né? De Isso. fundamento. Só que, felizmente, se você não se sente trabalhando, eu quero ir longe com isso. Então, com 70 e poucos anos, pensar em alguém no mercado financeiro aí, ou pensar em alguém numa empresa, É mais no difícil. conselho É já, difícil. né? E o médico não. Então, é claro. Consegue já ter uma Isso. longevidade então, maior. eu acho que Legal. o que falta realmente é esse entendimento de que isso é uma tarefa. Eu não sou, pelo amor de Deus, nenhum expert, lógico, né? Não, mas Primeiro, você... contar com pessoas como vocês, Opa. ter o Zaca, ter o Levante, ter o Rafa, né? Legal. Por perto, para dar continuidade, tornar mais fácil essa tarefa, porque realmente a gente não tem, entre aspas, esse tempo. A gente cria esse tempo para o mínimo, né? Acho que é para não depreciar, não perder, não negligenciar. Mas eu acho que tudo parte dessa cultura de querer, né? Você precisa ter essa disciplina, esse foco de querer inverter essa situação, não se presentear, né? Não ser imediatista, se presentear o tempo inteiro, né? Porque é uma coisa que não tem fim, na verdade. E como é que você tem se organizado, assim, então, nessa parte financeira? Como que você acompanha o mercado, lógico, sendo nosso cliente querido aqui da Levante, assinante das análises, enfim, que é super próximo nosso, mas falando assim do dia a dia, você como médico corrido, né, cirurgia atrás de cirurgia, e me impressiona que você tem um conhecimento muito legal, né, sobre do mercado. Então, que hábitos que você procura fazer no seu dia a dia corrido, que você acha que é legal a gente passar para os demais
clientes ou investidores e principalmente para os médicos, né, que porventura estejam assistindo a nós aqui? Zaca, acho que o primeiro ponto, infelizmente, a gente não vai poder oferecer para o pessoal. É uma coisa chamada pandemia. Cara, ninguém mais quer, obrigado. Ninguém mais quer. Mas que bom que se Mas fez da gerou pandemia. um tempo ocioso aí, que a gente, para não ser Olha. ocioso, na verdade, que me rendeu, felizmente, conseguir acabar o doutorado no prazo, pelo que eu entendi. Isso vale se não ouro, fosse hein? a pandemia. Te ajudou. Então era o horário de trabalho, ali acordando 4h30, 5 horas da manhã, até o pessoal acordar em casa. E você lá Era estudando. o foco no término da pesquisa, né? E aí acabou gerando esse tempinho para ser usado com algo diferente. E uma das coisinhas que eu acabei investindo um pouquinho foi nessa leitura, né? Um pouquinho de... Legal. Mas o primeiro ponto que eu acho que dá sim para passar para o pessoal que não está ainda linkado com com essa questão, assim como eu era completamente alienado há poucos anos, essa questão Zaca, desse compromisso com você e com a família. É não olhar para isso como consumo, como possibilidade de comprar mais, mas não é isso. Na verdade, o que você está fazendo, você está se organizando para melhorar a sua vida, sua passagem. Eu não estou falando de consumo material de verdade, mas talvez do maior bem, jargão aqui, que é o nosso tempo. É o nosso Perfeito. tempo. É verdade. E quando a gente fala disso depois da paternidade, isso eu acho que ainda se torna muito mais importante. Porque uma coisa é você abrir mão do seu tempo pessoal e você está enfronhado ali no trabalho, etc. Outra coisa é você, depois da paternidade, precisar fazer tudo o que você fazia, os gastos aumentarem de verdade, mundanos. Exponencial, é uma coisa impressionante. E você demandar de um investimento que não tem preço, que é a sua presença com seu filho. A gente tem estudos até tristes, vamos dizer assim, no sentido de uma das pontas, que isso é estudo, né? Não é coisa que não é achismo. Aqueles que têm um poder aquisitivo maior têm nos seus filhos uma chance maior de sucesso. É uma coisa que parece até meio evidente, né? Parece uma coisa meio óbvia. Mas, na verdade, não diz ao comprar uma escola melhor, comprar uma universidade fora do país, não diz respeito a isso. Mas diz respeito ao cidadão, ou à pessoa, na verdade, não precisa falar em cidadão, mas a pessoa que você está formando. A educação de saber se A portar pessoa, no ambiente organizacional. Que você também tem desses estudos que você falou de QI, que não necessariamente é um determinante. Exato. Né? Conta para o pessoal um pouquinho sobre isso, Mal. Isso realmente é científico. Isso aí é coisa que a gente tem documentado. O QI, ele é uma qualidade, né? Uma qualidade nata, né? Uma coisa que você não tem como genética, enfim, que você não tem como mudar. Mas o que esses estudos mostram é que QI, por exemplo, acima de 120, 140, vamos dizer assim, aumentar disso passa a não ter grande influência no dia a dia, no sucesso, ou no qualquer que seja o seu conceito de sucesso em termos de desenvoltura aí na vida, das pessoas. O que quer dizer isso? Eles têm estudos, mais uma vez, com desfechos ruins, mostrando numa população com QI acima de 140, crianças com QI acima de 140, acompanharam essas crianças, que viraram pessoas, que viraram adultos ao longo da vida. E, infelizmente, no meio desse grupo, tem diversas histórias de insucesso a ponto de precisar de ajuda lá na frente. De fracasso, desemprego, coisas assim que a gente não deseja para ninguém. E por que isso acontece? Porque voltando naqueles nossos pilares lá de trás de conceito de saúde... Lembrando, então, físico, psicossocial. Social e cultural, exato. Exato. A questão cultural, com ênfase na familiar, tem o maior peso delas. Uau. Então, é melhor que você esteja ali na média, mas você tenha uma família que te dê suporte, que esteja ao seu lado para te auxiliar a desenvolver um quesito importantíssimo, que é esse desenvolvimento de concretização social. São qualidades que não se aprende na faculdade, não se aprende no cursinho, não se aprende na residência, não se aprende... E que podem ser determinantes para o caminhar dos seus filhos.
Então, quando a gente, de novo, né, pra gente não ficar muito, parecer que tá tudo perdido, não tá. Quando você tá se preocupando com administrar sua família, seus bens, parte financeira, o que quer que seja, dentro da sua realidade, pelo amor de Deus, sempre. Claro. Isso vale para todos, ninguém tá falando aqui para quem... Né? Isso vale para todo mundo, em qualquer condição que esteja. No momento que você tem esse gatilho e desperta isso, você talvez colha lá na frente, talvez não, deve colher lá na frente, mais momentos para estar com a sua família, por exemplo, e estar supervisionando seu filho e estar passando para ele coisas que ele não vai aprender em lugar nenhum, por exemplo. Então, acho que essa é uma dica importante, assim, quando você, então, coloca essa ótica também pensando no desenvolvimento da sua família, né? Isso ajuda, né? É impressionante como realmente falam, né? Quando você passa a ser pai ou mãe, como realmente você passa a ter também um outro tipo de compromisso, né? Com a vida, né? Que te dá puxa, né? Não só para o trabalho, mas isso que acho que é a mensagem que o Dr. Maurício está passando aqui para a gente. De também ter esse compromisso com os seus investimentos, com as suas finanças, porque elas vão ser fundamentais para o seu bem-estar, da sua família e o seu lá na frente. É isso, né? É isso. Agora é força motriz, agora a gente não tem a caixinha de remédios, Exato. Agora vamos que vamos. Vamos que vamos, que é muito legal. Dorme quando der e vambora. Que é legal que a gente tem esse ímpeto, né? Esse foco pro trabalho, ou às vezes até consegue já também fazer no aspecto físico, mas negligencia ainda essa parte financeira, mas que vai depois influenciar, sem dúvida, nesses outros pilares. Esse é mais um dos pilares. Então, o aspecto cultural, o aspecto social, com a base familiar, é de suma importância. Se você não tem preocupação na vida, a partir do momento que nasce um filho e você continua sem, tem alguma coisa muito errada. Então, se você não tinha um porquê, quem é pai e mãe sabe disso, é algo que deveria te transformar na minha maneira de ver. Sem dúvida, sem dúvida. Isso não quer dizer que tudo que a gente está falando não vale para quem opta por um caminho sem filhos, etc. Ou decide não ter filhos. Eu digo que é uma maneira de enfatizar esse sentimento. Isso vale para se você opta por seguir sua vida da maneira que for. O conceito vale, né? Então, a gente está falando aqui dessa possibilidade de uma estruturação familiar que, se a sua vida está mais bem organizada, você vai ter a possibilidade de ter esses momentos com maior clareza, tranquilidade, paz, até escolhendo esses momentos. Uma situação que, quando você tem que acordar ali para fazer conta, mês a mês, etc., talvez você tenha mais dificuldade de gerar esses momentos. E aí tem um ponto-chave para mim. Eu tenho um amigo, infelizmente, assim, é uma história que eu não quero contar para ninguém, não quero que faça parte do meu discurso um dia. Uhum. Mas é um grande amigo, muito bem sucedido, na faixa ali dos 50 e poucos, 60, um pouco menos de 60. Enfim, extremamente bem sucedido, com 3 filhos, e eu ouvi dele isso, conversando, num bate-papo desse, como nós, assim, descontraído. Fiquei 15 anos sem tirar férias. Patrimônio não é um problema. Isso é um assunto resolvido há muito tempo. Só que meus filhos não me reconhecem. Meus filhos não me ouvem. Eu não conheço meus filhos. Porque eu não parava em casa. Porque eu não tirei umas férias. Porque eu não parava um ano para esquiar com os meus filhos, ou ir passear, ou ir para praia, ou qualquer que seja. E quando a gente está falando disso, milhões ou bilhões, nada vai comprar isso de volta. Porque o tempo passou. O tempo passou. Então, quando a gente fala do conceito lá no começo da conversa e agora começa a voltar nos exemplos práticos, não deixem, vocês, não deixem de aproveitar e se organizar na jornada. Não adianta você querer juntar um patrimônio enorme para ver que seu filho começou a andar de bicicleta e não foi você que ensinou. Chutou uma bola e você não viu com ele. Ele não chutava hoje. Ou tá com um probleminha lá na escola que você
podia ter intervido antes. Porque nada que você tiver investido, guardado, vai Vai comprar isso. os 4 anos dele de volta. Isso não tem preço, Zaca. Isso não tem preço. Isso muda a vida, se não a sua mais, por algum motivo, porque é tarde. Muda a vida de quem... Do seu filho, cara. O que você tem de maior valor na sua vida, se não a sua família? Exato. Esse é um dos conceitos do pessoal lá do Blue Zones. Família acima de tudo. E é algo que eu partilho. Amigos, família e essa busca em fazer no dia a dia o que você gosta, da maneira como você gosta, porque você não vai sair fazendo o que você gosta. Claro. Não quero ficar dando ali o plantão na residência médica, lá no pronto-socorro, aquela loucura, para o resto da vida. Não quero fazer isso, mas é uma passagem. Eu tenho que olhar um pouco mais para frente. Mas tem que ser construído isso, porque você acredita que lá na frente vai estar diferente. Então, se você não tiver qualquer outro motivo na vida, se você não quer o bem do teu filho, não quer aumentar, ele não tem como escolher o caminho até os, sei lá, 15, 20, não sei. Hoje, às vezes, 50. Tá um pouco mais tardio, né? Um pouco mais tardio. Mas, enfim, certamente ele vai ser fruto, nesses primeiros anos de vida, ele vai ser fruto do que você direcionou, os pais direcionaram. E a família, o envolto dele. Não é só o pai e a mãe. Mas é o ambiente familiar, a cultura. A base, isso muda tudo. Sem dúvida. Então é uma preocupação que ela vai muito além de ter ou não ter, guardar ou não guardar. Ela vai ter impacto em algo que eu julgo ser a coisa mais importante da vida e principalmente coisas que vocês podem mudar. Comprei um carro, não comprei um carro, tá ruim, não gostei, é caro, é barato, bateu, não bateu, ok. Isso aí não é nada. Isso aí você faz a hora que você quiser. Com mais dificuldade, menos dificuldade, você resolve. Se seu problema é esse, desculpa, não é disso que a gente está falando aqui. Você resolve isso. Agora, se seu filho acabou assumindo um caminho e você em algum momento descobrir identificar que um dos pontos é porque faltou você ali do lado, cara, não dá para voltar. Não dá para voltar. Não dá para voltar. Isso é muito legal, você vê, Mal, eu chamo ele, o Dr. Maurício, chamo de Mal, né? O Maurício. Mas isso é um aspecto muito importante, né? De investir, seja seu tempo ou financeiramente, com bons momentos entre amigos. Tem até um autor que eu gosto muito, que é o Shane Eckhart, que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro muito legal, que ele fala sobre psicologia positiva. E esse livro mostrou, né, que a felicidade precede o sucesso. E não é o sucesso que leva à felicidade. De jeito nenhum. É espetacular, Mal. E aí, dentre os diversos estudos que ele fala, ele mostrou assim, isso tem algumas referências que ele traz, que aumenta seus níveis de hormônios de bem-estar quando você investe não em coisas, mas em pessoas. Tá aí. É isso. É isso. Acho que isso é uma mensagem importante para os nossos investidores. E outra coisa que é um gancho, acho que é legal para o nosso universo de investimento, você está falando da questão do tempo, né? Que o tempo não tem volta. E isso a gente fala muito na questão dos juros compostos, né? Quanto antes você investir, maior vai ser realmente os frutos de você colher lá na frente. Diversos estudos mostram isso, né? E não precisa ser muito. Mas se você já é novo, sem filhos até, e já investe, que é o seu caso, né? Que você já tinha esse hábito de poupar, que eu conheço o Maurício, né? Conversando da sua trajetória, já tinha esse hábito de poupar, que isso é muito legal e é difícil, né? Você colhe lá na frente bons frutos por causa do poder do tempo e, consequentemente, dos juros compostos. Não é isso aí, Mal? Isso aí. É bem isso. Agora, falando rapidamente, quer falar algum ponto? Era só para trazer de novo traz, paralelo investimento, mundo financeiro e vida, porque acho que na função de médico aqui eu queria realmente tentar mudar um pouquinho, deixar alguma mensagem, por favor, nesse nosso tempo aqui, para quem decidiu estar aqui com a gente, né? Ouvindo, claro, quer dizer, o tempo das pessoas também é precioso. Sem dúvida. Que eu acho que essa questão quando você pensa nos seus filhos, né? São coisas que a gente
de novo, você precisa ter o tempo para esse entendimento, e ele não pode chegar tarde. Então, um outro exemplo, só para acrescentar, na formação do ser humano. Quando eu estou falando filhos na condição de eu sou o pai, ele é o filho, estou falando de um ser humano pequeno que precisa de amparo de alguém e de um ambiente saudável para um dia estar aqui no seu lugar como uma pessoa de sucesso, que está ajudando outras pessoas na questão de educação financeira, com a sua proposta de vida e assim por diante. Perfeito. Então, na verdade, quando eu estou falando filho, eu não estou falando filho, estou falando do ser humano. Estou falando do ser humano pequeno que está... porque não precisa ter Eu filho, queria né? deixar essa mensagem, essa conscientização, né, para quem está ouvindo a gente, da importância desse começo. E muitos eu sei que já são pais ou vão ser. Porque essa cultura de estar aqui assistindo a gente é uma cultura de quem está moderno ali, querendo... esse é o conceito, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, Claro. mas é a missão da Levante. É isso, exatamente ensinar sobre educação financeira, ensinar sobre a importância de tudo isso que a gente está conversando aqui, para que as pessoas entendam que tem uma conotação que vai muito mais longe, vai muito além de pensar em quanto eu tenho abrindo aplicativo lá toda hora e vendo o que tem de zero ou não tem de zero. Pelo amor de Deus. É isso. Né? Então, perfeito. Eu queria só dar essa informação a mais da questão de não conseguir voltar no tempo. Eu tenho um paciente que eu tenho um carinho especial, é um arquiteto, um artista muito famoso, de sucesso na sua área, conceituado, etc. E ele está agora com um novo projeto, criação de um instituto voltado para criança, algo, né, que ainda vai se desenvolver. E numa conversa recente, ele me pontuou sobre um Nobel de Economia, não vou me lembrar o ano agora, que se voltou para a avaliação de crianças até 5 anos de idade e efeitos, impacto da arte na formação dessas crianças. Então, coisas que foram analisadas em estudo científico. Expor, por exemplo, uma criancinha desde sempre. Aquele negócio de você ficar lá no útero conversando com o bebê, lá, não está adiantando, não muda nada. Não. Eu acredito demais que muda. Você colocar a criança, expor ela a uma obra de arte na primeira infância, muda a formação dessa criança para o resto da vida. Uau. Uma coisa simples, uma coisa... quando ele fala obra de arte, não precisa ser obra de arte, mas é o contato com a natureza, de frente para uma árvore. Quer dizer, em contrapartida a isso, o que ele está querendo dizer? Tem aquela outra que fica em casa, que a mãe está ocupada, põe na frente da TV e pau, vai fazer as tarefas, vai não sei o quê. Essa que é então, não é especificamente falando da arte, mas essa exposição neurosensorial, visual, auditiva, olfatória. Nesses primeiros 5 anos, pode mudar a história de um ser humano. Eu acredito demais, realmente Fazendo aquele nosso link com quem é que vai fazer isso para você de 0 a 5 anos sozinho. Você não vai fazer. Exato. Você vai delegar, você vai estar junto. Como é que vai ser isso? Falando em tempo, falando na nossa organização. Crianças que crescem ali no tablet, isso é uma realidade. E crianças que crescem numa visão de campo. Convivendo, social. Isso, com horizonte. No campo, com passeios e etc., tem menos problema, por exemplo, de miopia do que as crianças que crescem ali na tela, e as crianças de tela perdem a visão espacial, em parte, quando comparadas a essas outras crianças. Então, são mensagens para a gente pensar na organização da vida. Perfeito. E o investimento como um pilar, não mais de escolha, porque eu não gosto de investimento. Isso é porque só pensa nesse negócio de material. Não, peraí. A gente está falando algo muito além disso. Muito além disso. Muito legal. E aí, de novo, dentro da sua realidade. Né? Como eu te comentei com você, né, antes da gente... A realidade de um residente é diferente daquele começo de carreira. As coisas tendem, como em todas as profissões, na medida que você se dedica, espera-se que as coisas vão melhorando pouco a pouco. E dentro de cada realidade, viva a sua realidade focado em tentar guardar alguma coisa sempre, não importa quanto. Exatamente. Não gastar mais do que ganha. Né? Agora, pegando
a sua visão, assim, como investidor, cuidando do seu patrimônio da família, o que você... Isso não tem certo e errado, tá, Mal? Mas é sempre legal quando a gente traz convidados aqui no Papo que Enriquece para ver a visão sua, peculiar sua, do que você está sentindo. Só para quem está vendo a gravação, tá? Estamos agora no começo de setembro de 2023, né? Tudo é muito dinâmico neste mundo. Mas o que você enxerga aí em termos de perspectivas? Não tem certo e errado, fica a sua visão como investidor, tá? Volto a fazer esse disclaimer. Em termos de investimentos, perspectivas, Brasil, mundo, daquilo que você fica à vontade em colocar a sua opinião. Bom, tá saindo da minha área de conhecimento. Sim, não quero te botar na zona de... Eu posso acho que talvez comentar alguma coisinha de novo, né? Não claro. Sou nem, pelo amor de Deus, longe de ser. Mas é isso que a gente quer ouvir. Amplo. Mas é isso que vale. Você que é generoso nesse sentido. Imagina. Mas, bom, Brasil é um desafio eterno, né? Isso é jargão, é quem acompanha vocês, etc. Não preciso eu falar aqui. A única coisa que é previsível aqui realmente é a imprevisibilidade. Né? Então, isso para alguém que tem uma agenda de dedicação profissional, e enfim, com tudo que a gente conversou até aqui, como particularmente eu digo que eu tenho, né, que realmente é muito ruim, os horários são ruins. Manejar os horários, eles são ruins. Né? Ele é ruim. Precisa de um apoio, precisa de uma levante no meio do caminho, precisa de um Zaca no meio do caminho, não tem jeito. Mas, lendo um pouquinho aqui, outro ali, né? O Brasil, acho que, primeiro, eu vejo como um grande desafio, né? Eu acho que as coisas, o racional, ele se perde no meio do caminho, ele muda de um minuto para o outro, aí sem qualquer justificativa, sem qualquer racionalidade. E um ponto-chave que eu vejo realmente e aí eu acho que talvez parte dos nossos ouvintes aqui no dia de hoje, talvez ainda não tenham essa visão, é a visão um pouco mais macro, em termos global mesmo, né? Aquele conceito de que tem que ter um cuidado muito grande, qualquer coisa que a gente converse aqui entre a gente, no sentido de poder de compra internacional. Acho que esse é um ponto importante. Perfeito. Qualquer um que pense em fazer algo das fronteiras para fora, ou mesmo nas fronteiras, porque tem coisas que vêm, né? Precisa entender que, teoricamente, a gente está num país que, por mais que se diga que está galgando, etc., de verdade, não tem esse otimismo todo de achar que a gente vai se equiparar a uma progressão ao longo das décadas que o país vai acompanhar algum país que esteja economicamente, em termos de desenvolvimento, à nossa frente. Então, traduzindo tudo isso, poder de compra, eu acho que no Brasil tende a sempre perder para moedas fortes. Perfeito. É isso, resumindo. Então, assim, se você compra passagem aérea, se você consome viagem, você não precisa ter uma casa fora do país, mas eu acho que você tem que, de alguma forma, pensar em ter uma parte do seu capital dolarizado ou numa moeda forte, numa moeda que segura esse tranco de dissociação ao longo dos anos. Né? Eu acho que isso é uma coisa natural, assim, não é o dia de hoje. Dá para ficar exposto 100% do Brasil. Isso. Tal. E aí, como a nossa realidade está aqui, a escola das crianças está aqui, o dia a dia está aqui, nosso restaurante está aqui, assim por diante. Aí eu sou a favor do que é o clássico aí, e eu acabo partindo para diversificação. O que eu acho de diferente de quem se envolveu um pouquinho com o assunto, que é isso que você está trazendo como aqui a minha expertise, que na verdade eu não vejo como tudo isso, mas assim, lógico, eu estou mais envolvido com quem nunca... Meu pai, né, como eu dei de exemplo ali, nunca se envolveu de fato com o assunto. Então aí tem aquele que vai no papo do gerentão do banco ali, aquela coisa toda. Então essa diferenciação de quem lê um pouquinho mais, quem está se interessando um pouquinho, e acho que todos deveriam, o que acontece é que eu vejo no Brasil várias oportunidades. Coisas que a gente não sabe nem que existe quando a gente não entra em contato um pouquinho mais. Então o pessoal acaba no dia a dia caindo
na prateleira ali do bancão, vamos dizer assim, Uhum. né? Os CDBs, as LCs e assim vai. E quando você se envolve um pouco mais, você acaba vendo opções interessantes. E junto com essas opções interessantes, acaba vindo um incremento de risco. Sem dúvida, não tem lanche grátis. E aí, por isso a diversificação, não vou ficar batendo em clichê aqui, Claro. mas Importante eu acho que a o gente mais lembrar. importante, voltando para a medicina, autoconhecimento. É você entender o seu planejamento de vida e familiar e entender o quanto você fica confortável ou não com risco e volatilidade. Então, está indo para algo diferente, oportunidade de uma rentabilidade melhor, mas você tem que entender como você lidaria se aquilo virasse zero, né? Perfeito. E aí eu vejo o Brasil como um bom campo de diversificação. E para ser mais específico, não ficar uma coisa vaga, você tem lá os produtos do dia a dia e, né, o que as corretoras oferecem hoje, então investimentos em private equity, coisa já diferente para quem está no dia a dia. Uhum. De repente você consegue entrar lá como no contrato de uma construtora, como construtora, entre aspas, com uma cota, e de repente você está ali diversificando em tijolo, e na primeiro nível, ou segundo, né, o primeiro é a construtora, mas você como sócio da construtora, o segundo nível para você tentar expandir rentabilidade, ao invés de comprar um apartamento da Cirela e tentar vender depois pronto, depois que entrega, né? Quer dizer, você até ali já... Quanto que já não teve de spread, quanto que já não teve de ganho até chegar no... Você chega no stand ali. Então você começa a entender que tem oportunidades na medida que você se interessa. Excelente. Né? Mas acho que antes disso, muito importante, já que a gente está aqui numa escola de educação financeira, eu aprendi que realmente, e aprendi com a pandemia, acho que todos aprendemos na raça ali, a fazer essa gestão de risco, né? A realmente se conhecer, né? Porque você vê ali numa carteira de ação menos 40, menos 50 e como que você partir lida com isso, mindful, né? meditation, tá tudo, mindfulness, tá tudo certo. Então, assim, não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa do ser humano, né? Então, excelentes dicas. Que... Ótimo. Então, se conhecer, entender que Brasil, então, um país que realmente sempre foi dessa natureza, né? Com grandes desafios e tratando com realidade do que ele é, né? Que a gente sempre fica com aquela esperança e tal, mas vamos olhar hoje também de uma maneira pragmática, que tem oportunidade, mas também você tem que ter a prudência, por exemplo, então alocando uma parte fora e diversificando, é isso, né? É isso, e um Zaca e uma Levante obrigado. por perto para ser o pai das criancinhas de 5 anos. Estamos aqui para isso, né? É isso aí. É isso que eu ontem mesmo estava falando com um investidor, né? Ele falou, não, porque eu ouvi o Barsi, que é o Luiz Barsi, famoso investidor, que realmente tem excelentes colocações, Vale Invest, com Sabes, Vale Invest, isso é excelente, não tem o que dizer. Mas ele fala assim, cuidado, às vezes para você, ele fala, não terceirize para ninguém, etc. Eu falei, depende, né? Você não é médico. Eu nessa parte de gasto, eu vou precisar, né? A parte de investimentos também. A gente está no dia a dia, e mesmo quem está no dia a dia tem dificuldade e tem seus riscos. E nem sempre a gente vai acertar. É essa a humildade que a gente tem que ter. Só que a gente está olhando os riscos, a gente está olhando, monitorando o mercado, né? E o Bassi, ele só faz isso. Ele olha o mercado e só vive disso. Então, para quem não tem tempo, não tem como... ou ela só faz isso, né? Então acho que isso é importante a gente ter cuidado, né, nessa questão. A gente está indo já mais para o nosso, né, finalmente. Gran finale. E eu sempre gosto de fazer algumas perguntas que é muito legal para os nossos convidados, Mal. E essa pergunta é legal de ouvir. Qual a sua definição de sucesso? Zaca. Não tem certo ou errado, hein? Vamos ver, pessoal, o que ele vai falar. A definição de sucesso, acho que não tem, né? A definição. Eu acho que tem alguns pontos conceituais de sucesso, né? E um deles a gente já conversou aqui. Eu acho que um dos pontos de sucesso é você realmente ter o seu propósito de acordar, né? Você traçar uma meta, e você pode ir traçando metas ao longo da sua vida, e você entender que você chegou e atingiu elas caminhando no seu ritmo.
E junto com isso, você pôde cada vez mais gerenciar o seu tempo, ser dono do seu tempo. Não cuidarem do seu tempo por você. Veja só, cuidar do seu tempo não quer dizer ter tempo. Né? Cuidar do seu tempo quer dizer, eu estou sem tempo para tal coisa porque eu escolhi estar fazendo isso aqui 16 horas no dia. Tudo bem, é uma escolha. Mas não que alguém teve que tomar aquela decisão por você. Você Perfeito. precisou partir para algo que você não escolheu para resolver um outro problema. Por exemplo, o financeiro. Eu tenho que cumprir essa meta aqui, nisso aqui que eu não escolhi, porque eu preciso acertar boleto. Então, isso é um dos pontos, que é essa liberdade de você poder desfrutar de uma vida mais gerenciável por você, na sua grande maioria. Isso não vai acontecer em 100% do tempo. Senhor do seu destino, que nem o dono, Nelson Mandela fala, né? Isso, você ter um ideal, uma meta, e aos poucos você chegar lá, e onde você traçou, ou muito perto disso, talvez essa seja um dos pontos que eu consigo entender como uma pessoa ter tido sucesso naquilo que ela se propôs. Talvez um segundo ponto bastante importante, eu acho que nesse conceito, se você realmente conseguiu destravar uma condição de vida melhor, tem um ponto que eu persigo, assim, que é cuidar do próximo de alguma forma, né? Eu escolhi uma profissão que eu cuido o tempo inteiro do próximo, mas não é desse tipo de... Não estou dizendo como profissão. É estar atento à família, a você, aos seus cuidados, ao cuidado das famílias, de quem está próximo, quem você gosta, não obrigatoriamente familiar, e as cenas comuns, né? Então, comunidade, país, enfim, alguém que você tem um elo ali de igualdade, de tal forma que você, em determinado momento, e você não deve esperar a vida passar, agora eu cheguei num ponto que eu vou olhar para os outros. Não, eu acho que isso é algo que deve ser feito no dia a dia, mais ou menos, mas certamente. Quando você chega num determinado ponto que você definiu, não existe esse ponto, talvez você se sinta mais confortável de dar passos maiores olhando para quem está à sua volta. Mas sabia que, vou até corroborar, se você me permite, até pegando mais um estudo da psicologia positiva que o autor Sean Eckhart, nesse livro Jeito Harvard de Ser Feliz, coloca, né, que ele fala que uma das maneiras de você aumentar o bem-estar e felicidade é você fazer 5 atos, isso até é uma outra pesquisadora que é Sônia, eu não vou lembrar o nome dela, mas que é uma expert na parte de bem-estar, felicidade, é você fazer 5 atos conscientes de bondade. Que legal, olha aí. Isso comprovadamente aumenta também os indicadores de felicidade em você. É muito legal. E é um simples ato de abrir a porta do carro, um sorriso, você dar um bom dia para valer, mas tem que estar consciente. 5 atos de bondade vão aumentar já seu bem-estar e felicidade, que acho que é isso que você está falando sabiamente, né? Muito legal. Uma pessoa que lhe inspira. Rapaz, não dá para fugir. Mas... É o velho. É o velho, que bonito. Não dá para fugir, assim... Que legal. É muito forte, a presença é muito forte. Acho que a questão de ter seguido a mesma especialidade, hoje cada um fez seu caminho, né? Eu precisei num momento realmente, entre aspas, me afastar, não emocionalmente, ou do ponto de vista familiar, mas eu tive que, em determinado momento, tomar uma decisão de ficar realmente um pouco mais longe, no sentido de construir, entender que se ele se aposentar amanhã, minha vida não muda absolutamente nada, felizmente, né? Isso tomou tempo, isso tomou um caminho mais de quebrar pedras, né? Mas a presença, em termos de... Ele é um cara extremamente focado e dedicado num ponto que, assim, fica difícil acompanhar. E uma pessoa maravilhosa. É o cara que é durão lá na cirurgia e tal, e chora vendo a propaganda de Doriana. Que bonitinho. E ajuda incondicionalmente, não olha para si no sentido de se coloca em último lugar para que todo mundo esteja bem antes. Sabe, os exemplos são muito fortes, cara. Estamos já chegando aí para nossas 3 últimas perguntas rapidinhas. Tem alguma empresa que lhe inspira?
Levante. Juro que a gente não falou, fala aí da gente. Não tem almoço, não tem nada. Deixa eu explicar por quê. Por quê? Obrigado. A gente fica agradecido. Obrigado de coração. De bate pronto assim, mas eu vou explicar por quê. Legal. Na verdade, eu conheço, sei do Rafa, da época dele de outra casa, né, de análise de ações e tudo mais. Pô, e ele nem sabe que eu sei isso, tá? Então, assim, eu acompanho, né, essa dedicação, mais dele, não conhecia o Felipe ainda, desde o princípio, desde o zero. Então, quando eu falo Levante, na verdade, eu estou falando dessa força de trabalho liderada por eles, que hoje tem pessoas sensacionais como você compondo, porque, como dizem, ninguém faz absolutamente nada sozinho. E é um negócio, assim, admirável. Então, eu não estou, de novo, falando da Levante, nem para, logicamente... não foi nada combinado mesmo. Não foi, Mas assim, é para entender um pouquinho de tudo que tem por trás da filosofia da empresa que existe hoje. Então é o envolvimento, o profissionalismo, a honestidade, a competência e assim por diante. Essa conjunção de fatores que hoje virou esse grande time me dá todo o conforto de dizer por que eu admiro. Agora, só para não ficar então nessa brincadeira. Pô, a Disney, cara. Disney World, Walt Disney World. É impressionante, né? Também, né? É um negócio que é admirável, assim. Admirável no sentido de psicologia humana mesmo. Tem um livrinho rápido que é aquele... Nos bastidores da Disney. Excelente. Putz, é coisa rápida. Mas é um belo livro. Nos bastidores da Disney, viu, pessoal? Tem 7 lições de como você fazer a cultura do encantamento, né? É isso. E é um negócio assim, bate pronto, 40 minutinhos ali, 1 hora você resolve, para entender que todo mundo pode errar e vai. O processo de aprendizado, de correção, de atualização, ele é constante. E que a questão não está em errar ou não errar, está em realmente a reação a isso, né? Como é que você reage a isso? Quando você fala em cliente, quando você está falando em empresas, alguém que presta serviço, né? Então, essa filosofia de família dentro da empresa, de manter as pessoas motivadas e do cuidar do cliente, ainda, mesmo principalmente no erro e assim por diante, é um negócio que eu nunca vi igual. Assim. Não, é impressionante. Eu nunca vi igual. É impressionante. Os números até da Disney são impressionantes. 45, acho que, milhões de pessoas visitam anualmente a Disney. Tem uma taxa de fidelidade de 70%. Como que você consegue? Pessoas que vêm de outros países. Imagina, você tem uma empresa e os clientes vêm de fora, né? É impressionante, né? E você mexe com sonho o tempo inteiro. Então, mexer com sonhos é uma coisa muito cativante. E a gente está falando dos 3 aos 85 anos. 90, se chegar bem. Blues com 107, chega lá e aproveita. Né? Não é verdade? A grávida, gestante, o bebê na barriga, o bebezinho. Vai aproveitar também. Aproveita. É verdade. Né? Então, assim, é um negócio incrível. É impressionante. Que não tem, e a energia você não consegue que um nicho de mercado, que é um nicho de mercado do mundo, esse nicho de mercado. Verdade. E você acolhe, cativa, e você faz voltar e consumir. Pô, é um negócio... Então, acho que para abrir um pouquinho aí a resposta da obrigado. Disney, realmente é uma empresa... Pô, mas você vê que, viu, Rafa, falando do Rafa Bevilacqua, fundador, junto com o Felipe Bevilacqua, você já era acompanhado pelo Maurício, então não era só por causa da Levante, então ele não quis só falar, tô aqui, vou elogiar a Levante, não, é muito pela figura também do Rafa, né? Que realmente é uma pessoa maravilhosa, e eu falo como sócio do minoritário e colaborador também, é pessoa que realmente inspira, né? Então, fico feliz de ouvir isso e é verdade. E qual o seu hobby? O hobby é uma resposta mais curtinha, vai. Pode falar. Depois da paternidade, já comentei, troquei o paraquedismo pelo tênisinho, no do saibro de preferência, para machucar menos o joelho. Então hoje a Mari é uma parceirona. Assim, ela joga tênis também. Isso. Então hoje isso é maravilhoso. Nosso grande hobby hoje é ter 1 horinha ali para bater uma bolinha, os amigos que a gente sempre... marca com diferentes amigos, acaba virando um almoço, acaba virando um happy hourzinho. Isso motivou a gente a começar
a buscar aí alguns torneios. Então, tá jogando os torneios. Então, de novo, legal. é aquela compra que só ganha valor, só ganha realmente valor com o tempo. Vocês jogando torneios ou vocês assistindo torneios? Então a gente teve na final Senão o Djokovic acabou de ganhar, né? 24 títulos de Grand Slam, impressionante, né? E você vê, falando na questão de disciplina, né? Ele não come nem... Ele é vegano, né? Tem toda uma rigidez, mas você vê que também colhe seus frutos, né? Tudo tem um preço. É isso. Não é isso? Isso. Então a gente, nesse contexto desse hobby, acaba procurando os torneios. Tivemos final de US Open em 2015, ano passado tivemos Roland Garros. E isso traz as lembranças, aquela memória que você isso comentou. Isso não tem preço, né? Que é o investimento que a gente, Quanto que vale isso? Tá aí os investimentos que a gente realmente gosta de fazer, que a gente senta e conversa, assiste um jogo e fala, pô, e vê o Arthur Ashe lá, e vê, olha e fala, pô, estivemos sentados aí, que delícia, sabe? Então, assim... Uma delícia, né? Muito legal. Então, o tênis hoje é o... Um tênis, então, é uma grande paixão. Não só jogar, mas viver um pouco e assistir. De todo esse... Legal. Por fim, uma pergunta... com duas perguntas nela mesma, mas para a gente finalizar nosso papo que enriquece com o Dr. Maurício Sorbello, qual o seu livro preferido e uma mensagem final que você daria a quem nos assiste? Bom, livro é um pouquinho de cada um que vai deixando na gente, né? Claro. Cada livro deixa um pouquinho na nossa vida aí. Acho que um livro para trazer para cá, Outliers, talvez. Outliers, Michael Gladwell, né? Gladwell, né? Malcolm Gladwell. Ele é um britânico, né? Um jornalista britânico, morou no Canadá e foi criado no Canadá e hoje mora em Nova York, está no The New Yorker, já está há mais de 3 décadas lá com a editorial publicando, né? E ele fez um estudo longo, né? Exatamente sobre um pouco de tudo que a gente está conversando aqui, né? A questão dessa amplitude do conceito de saúde, né? E esse caminho para o sucesso, dessa forma, nesse conceito de sucesso mais dessa liberdade, né? Quantos são os fatores relevantes na vida de um ser humano para você convergir para o que possivelmente você tem no seu conceito de sucesso? Perfeito. Então aí entra um pouco desse conceito. O trabalho duro tá lá? Tá lá. Ele usa lá aquele exemplo das 10.000 horas, que para você virar um expert no que você faz, você tem que se dedicar ali... 10.000 horas, pelo menos. 8 horas durante 3 anos, ou 3 horas durante 10 anos, enfim, aquelas continhas lá. Mas, enfim, ele resume um pouco todo esse cuidado com o ser humano. Todo esse cuidado com um grande impacto que você pode gerar na vida de um ser humano desde o nascimento dele, com toda a exposição familiar, cultural, durante a vida. Ele vai dando vários exemplos. Ele dá exemplos, por exemplo, de você pegar o sucesso de um quarterback. Uhum. Se você pegar lá o ano letivo americano, que começa no meio do ano, então o baixinho que está lá na educação física na escola nasceu em agosto e está junto com o coleguinha de turma que nasceu em maio. Uhum. É o mesmo ano. Uhum. Uhum. E aí... Só que você tem, com 7 anos de idade, 11 meses, faz uma diferença brutal na vida de uma criança. Sem dúvida. Tem 2 quilos a mais, 4 centímetros a mais, enche o outro de porrada lá. Exato, velho menor que apanha. E aí ele mostra esse ponto que começou junto, né? Esse que nasceu aí mais, já está ali curtindo quase um ano, no mesmo ano do mais novinho, vai se destacar na educação física, o college fica de olho, puxa o cara com bolsa, e aí lá na frente ele soube tirar um proveito sustentável, que eles chamam no livro, tirar proveitos de vantagens regulares. Regular. Que é exatamente essa questão de você ter 2 pessoas que partem do mesmo ponto, mas que culturalmente, familiarmente, o ambiente é diferente, poder aquisitivo, ambiente, e você acaba gerando oportunidades, período que nasceu. Então, quem nasceu lá numa crise econômica lá nos Estados Unidos, lá
lá atrás, períodos diferentes, as pessoas entrada brilhantes diferente. tiveram dificuldade, a taxa de desemprego estava alta. Quer dizer, você podou aquela pessoa, possivelmente, de um desfecho diferente lá na frente. Perfeito. Então, acho que para quem está com o mindset aqui alinhado com a gente e paz, para quem quer ser, para quem é, etc., eu acho que vale uma leitura, uma passagem por esse livro. Acho que marcou Michael bastante. Gladwell. Então fica a dica aí do Malcolm Outliers, certo? Bem bacana. E, por fim, uma mensagem final para quem nos assiste. Mensagem final. Ouçam idosos que você admira e convive. Senta, conversa. Nessa questão do Blue Zones, a gente tem esse conceito do respeito ao idoso hierárquico, meramente pela idade, muito forte. Né? Por trás de um idoso tem, na verdade, uma história, uma pessoa, um líder, um CEO, alguém que perdeu um familiar, enfim. Parem, conversem com idosos que você admira. Ouçam histórias como essa de alguém mais velho que se arrependeu de alguma coisa, que ao longo da vida, da jornada, mudou. Teve uma mudança no conceito, talvez tarde. Adquiram essa informação, o que você puder, né, para exatamente se preparar para chegar lá na frente, olhar para trás e falar tudo valeu a pena. Né? Acho que a mensagem final é, repetindo o que a gente já conversou, no meu conceito, a vida realmente é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Né? Realmente estejam atentos para o amanhã sem muquiranice, sem se podar do hoje. Não é essa a ideia. Mas não deixem de estar atentos para poder se proteger e proteger, resguardar a sua família, né? Que são, acho que, o bem mais valioso que a gente tem. Então, isso entra tudo que a gente conversou até agora nessa última hora. Né? Isso não é para não comer aquela besteira, e um churrasquinho não tem como. Mas, assim, cuidem dos hábitos, né? Cuidem dos excessos para qualquer que seja o lado. Né? Cuidem dos excessos para realmente tentar fazer com que essa jornada seja duradoura e prazerosa. Né? E acho que seria isso, Zacá. Maravilha. Mal, só tenho a agradecer de coração aí a sua generosidade, o seu carisma, a sua bondade de ter vindo aqui para entregar tanto conhecimento e bondade, tá? Obrigado de coração. Então, pessoal, estivemos aqui com o nosso querido Dr. Maurício Sorbello. Agradeço aí a vocês que nos prestigiaram, né, assistindo essa gravação. Agradecer ao nosso querido Danilo Zanqueta também, com toda a produção, toda a edição, super querido aí, sempre ajudando. E a todo o time da Levante também que faz tudo isso acontecer. Então, fica aí o nosso grande abraço. Mal, como eu chamo, obrigado mais uma vez. E o Papo que Enriquece aqui finalizado. Abraço, valeu!